Nós vamos ler, irmãos, na medida em que fazemos a exposição. Oséias, capítulo 1 a 3, fala sobre a família de Oséias. Eu já falei assim um pouco por alto o que estava acontecendo. Mas agora nós vamos ler aqui, capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 3. Então vamos ler aos poucos, eu vou explicando, aplicando a palavra de Deus, para que nós saiamos daqui, meus irmãos, edificados pela palavra. Versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias profetizou especialmente para o reino do norte. Os irmãos se lembram, teve aquela divisão depois de Salomão, reino do norte, reino do sul. Sul também chamado de Judá, norte também chamado de Efraim, que era a capital. Então teve essa divisão, lamentável, mas teve. O ministério de Oséias foi especialmente no reino do norte, ou seja, chamado de Israel. Ele cita apenas um aqui, Jeroboão, e é muito difícil você saber exatamente por que o autor não escreveu alguma coisa. Essa teoria do silêncio, por que está em silêncio, por que está aberto, isso é muito complicado. Nós sabemos o que realmente escreveu e por que escreveu. Mas Oséias destacou aqui um rei que foi o principal em termos da influência que teve em Israel, reino do norte. Os outros não fizeram muita diferença, um reino curto e rápido. Jeroboão foi um reinado muito próspero. Jeroboão foi um reinado assim, em que Israel atingiu muitas riquezas, nós vemos isto no livro. Contudo, irmãos, ao invés da riqueza, ao invés da prosperidade, levar o povo para Deus, afastou o povo de Deus. As riquezas são sempre um perigo. Ele cita aqui alguns reis, nós temos o caso inclusive de Ezequias e a reforma, a influência espiritual, mas isso não afetava, isso não tocava, digamos assim, o coração do reino do norte. No livro, irmãos, dos reis, nós vemos que não teve nenhum sequer que foi fiel ao Senhor do reino do norte. No reino do norte, nós não temos nenhum rei que foi bom, que temeu a Deus, nenhum sequer. No reino do sul, nós temos. Não é à toa que o reino do norte, então, em cima, caiu primeiro, em 722, nas mãos, no poder do império da Assíria, certo? Assíria, reino do norte. 722, porque estamos contando antes de Cristo, tá? Então vem para cá, por assim dizer. Então depois, 586 antes de Cristo, cai o reino do sul, que não aprendeu com o reino do norte. O que o reino do sul pensava? Nós somos melhores. Nós temos o templo aqui no nosso meio. Então Jerusalém jamais cairá. O profeta Jeremias disse: vai cair. Vai cair, vai cair, e de fato caiu. Então nós temos aqui um profeta avisando as coisas, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo de volta para Deus. E a mensagem, irmãos, vai ser muito forte aqui para Israel, porque Oséias será a ilustração da mensagem. Observe no versículo 2 agora, vai acompanhando na Bíblia, com a Bíblia aberta, em Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias,
Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Gomer, esposa de Oséias. Diz aí, filha de Diblaim. Não sabemos exatamente quem era, há algumas teorias, mas eu não vou ficar trazendo teorias aqui, porque aquilo que não é certo é melhor não trazer para confundir, não é? E também é só uma nota rápida do texto. O importante é que ela era Gomer, seu nome, mas o ponto, irmãos, é uma mulher de prostituições. Esse pedaço aqui traz um certo espanto para muitas pessoas, e há uma certa discussão nesse ponto, se ela já era uma mulher de prostituição, se tornou depois, se ela era realmente uma meretriz que se vendia, etc., que se entregava a outros homens, ou se Deus está usando a palavra prostituição aqui, especificamente para o adultério. Eu entendo que seja isso. Porque, amados irmãos, a Bíblia, quando ela diz assim, prostituição, ela está abrangendo adultério. Sabe o que as pessoas chamam de ficar hoje? Os jovens, eles ficam. Né? Esse é o termo hoje banal, ficar. E outros termos que eu não vou trazer aqui em respeito aos irmãos e à casa de Deus também, obviamente. Que demonstra uma questão assim, até meio animal nos relacionamentos. Demonstra a falta de afeição que tem pelo próximo, o respeito, a consideração. Qualquer intimidade antes do casamento é fornicação. O termo, digamos assim, preciso. Mas a fornicação na Bíblia também é prostituição. A Bíblia usa no Novo Testamento uma palavra chamada, a palavra é porneia, que abrange tudo isso. Então, quando lê lá prostituição, alguém pode dizer assim, não, isso aqui eu nunca fiz. Cuidado, pornografia é prostituição. Cuidado, estou dizendo assim, cuidado para não chegar nessa conclusão sem examinar a própria vida. Jesus chegou a dizer que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, aquele olhar cobiçoso, desejoso, no seu coração já adulterou com ela. Prostituição. Veja, irmãos, como Deus vê as coisas. A santidade do corpo, a santidade das mãos, a santidade dos olhos. Então, quando diz mulher de prostituições, o texto não quer desenvolver muito este assunto. O que nós temos certeza é que ela abandonou Oséias, com quem casou, e foi para outro homem. Ficou numa situação lamentável de escravidão. Isto nós temos certeza. Está lá em Oséias capítulo 3. Se ela já tinha isso ou não, não sabemos. João Calvino acredita que não, por causa da dificuldade que nós teríamos de entender como Deus poderia exigir do seu servo que casasse com uma prostituta. Mas mesmo assim, seria exclusivamente para esta situação que houvesse uma mensagem poderosa da parte de Deus. É muito duro, irmãos, imaginar algumas coisas, mas pense nisso um pouco. Essa ordem de Deus. Oséias, case com uma mulher que será adúltera. E os filhos serão filhos de prostituição. Este ponto aqui, e também no capítulo 2 que nós vamos ver, nós entendemos, irmãos, que o primeiro filho de Oséias era dele, os outros não. Filhos legítimos. Irmãos, Deus às vezes chama um profeta, e o que Deus vai fazer com este homem não é fácil.
Oséias é um, Jeremias, na verdade todos, mas tem alguns que você vê que estão assim numa situação muito pesada, muito dolorosa. Chamado então para ser profeta, para ser pastor, para ser evangelista, ou diríamos trabalhar em qualquer área, não é fácil, é pesado. Não são coisas assim que encantam aos olhos, pelo contrário, é um chamado para o sofrimento. Então olha aí o casamento de Oséias, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Que coisa difícil, coisa pesada. Mas, amados irmãos, nós temos que sofrer. Nós temos que aceitar, irmãos, este convite ao sacrifício para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Não pergunte então se é pesado. Não pergunte se é custoso. Não pergunte se é difícil. Não veja se você está cansado. Pergunte para si mesmo: esta é a vontade de Deus? E pergunte: é possível? Não pergunte se é difícil. Pergunte: é possível? Façamos, irmãos. Façamos. Filhos de prostituição. O lugar mais sagrado, a família, era agora uma mensagem para o povo. Mas, irmãos, Deus fala conosco. Deus não está em silêncio. O nosso ouvido que está surdo muitas vezes. Ou seja, nós que não sabemos ouvir muitas vezes. Mas Ele sempre fala. Mas, amados irmãos, quando nós não ouvimos bem, ou seja, quando o nosso coração, é o coração que eu estou falando, não está aberto para ouvir a palavra de Deus, Deus pode usar outros recursos mais graves e profundos para que nós possamos entender, irmãos, o que nós estamos fazendo. E esta é a mensagem no livro de Isaías, quando o próprio Senhor diz: eu já disciplinei vocês da cabeça aos pés, e vocês não se voltam. Então Deus diz agora para Oséias: eu vou tornar a mensagem ainda mais clara. Oséias, você será a mensagem. A sua família agora irá ilustrar. Oséias iria sentir na pele, como nós falamos, um pouco do que Deus estava sentindo. Olha aí. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Final do versículo 2. A Bíblia, então, fala de prostituição naquele sentido sexual, ou seja, literal, tá? Mas muitas vezes, dependendo do contexto, na maioria das vezes, está falando de uma prostituição espiritual. Olha só. Porque a terra se prostituiu, final do versículo 2, vírgula, desviando-se do Senhor. Então veja que está explicando, a terra se prostituiu quando se desviou do Senhor. Essa é a ideia. É um adultério, irmãos, um adultério espiritual, é uma prostituição, especialmente no sentido espiritual. Agora também tem um sentido literal em algumas partes do livro, tem também. Especialmente, irmãos, porque o culto a Baal, ou seja, as práticas religiosas ligadas a Baal, tinham também a prostituição cultual. Obviamente que eu não vou ficar descrevendo essas coisas nojentas, eu vou poupar os irmãos. Mas os irmãos já sabem do que eu estou falando, do que era feito no templo. Prostituição cultual. E é importante observar que os cultos estavam sempre ligados, os cultos pagãos, né? A muita bebida, comida, porque quando bebe muito, já perde a razão, perde assim a racionalidade, a sobriedade.
E aí se entrega a outras coisas. Então, muita bebida e muita prostituição dentro dos templos pagãos. Em Éfeso tinha muito disso, que era um centro de muitas coisas, aquela cidade muito importante. Dentre tantos aspectos, da riqueza, tinha também um centro religioso muito forte ali em Éfeso. E é por isso que Paulo então escreve: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que é dissolução? É uma palavra que a gente não usa muito. É o desenfreamento. Sabe quando o povo fica desenfreado? Deus disse para Moisés, o povo estava lá embaixo, o povo está desenfreado, sem limite. Mas o que o povo estava fazendo lá embaixo, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas lá no monte? Irmãos, enquanto Moisés no monte recebia as tábuas, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem. O povo estava com outros deuses e fazendo imagem lá embaixo. Comendo, bebendo, dançando, se alegrando, misturando tudo. Arão deixou o povo desenfreado. Irmãos, na igreja nós não temos democracia, porque é um governo teocrático, instituído por Deus. Então não é vamos ouvir o povo, o que o povo pensa, o que o povo quer falar. Não, Deus fala. É de cima, meus irmãos, para baixo, ou seja, é de Deus para nós. Então não é o que o povo quer. E Arão atendeu o povo. A pior coisa é quando o sacerdote, o profeta, o pastor, o presbítero, a igreja atende o povo. Não, que eles possam atender a voz de Deus, a direção de Deus. E que nós, o povo, que nós possamos, irmãos, aceitar a vontade de Deus. Arão, então, atendendo o povo, a vontade do povo, pressionado pelo povo. Você vê esse pecado em Arão, você vê esse pecado no rei Saul. Quando o povo pressiona e eles agem porque o povo está pressionando, não por princípio, não pela vontade de Deus, mas porque o povo está pressionando. Então Arão faz aquele bezerro de ouro. Quando Moisés chega e o repreende, ele diz: não, coloquei no fogo, saiu esse bezerro. Uma desculpa ridícula da parte de Arão, inclusive. E Arão tentando combinar as duas coisas. O bezerro de ouro, a idolatria, com as festas a Jeová, Javé, Yavé. Amanhã será festa ao Senhor. Sincretismo. Sabe o que é sincretismo? A palavra já sugere, né? Há uma mistura. A gente mistura as religiões, ideias, a gente constrói. Não é o profeta falando da parte de Deus ao povo de Deus. Se constrói agora. O ensino na igreja, então, não é uma espécie, digamos assim, de construtivismo, em que as coisas são construídas. Não, irmãos, Deus fala para o coração do povo a sua palavra. O ensino secular é diferente, é óbvio. Mas aqui, meus irmãos, nós queremos ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, que teu servo ouve o que o Senhor quiser. Observe, então, a prostituição espiritual. Porque, amados irmãos, às vezes nós escapamos da palavra. Sabe por quê? Diz assim, o povo se prostituiu. Eu não faço isso. Nunca fiz isso, jamais, etc. Será que é isso que Deus está dizendo? Será que Deus não quer tratar áreas da nossa vida, irmãos, e a gente precisa expor o nosso coração para Ele, dizendo: Senhor, realmente trata o meu coração, me mostra o erro, me repreenda, Deus, me corrige. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade idólatra, anticristã. Em qualquer governo, em qualquer contexto, irmãos, é sempre assim, porque tem um plano espiritual por trás, desde o Éden. Então não é uma circunstância que vai trazer o anticristianismo, o paganismo. Isso é do coração do homem. Então veja, a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor.
Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O profeta obedece. Deus quer servo. Deus não quer, irmãos, que eu questione as coisas. Deus quer que eu diga amém para o que Ele fala. Deus quer não rebeldia, Deus quer submissão. Quando a Bíblia fala que nós somos servos, ou seja, nós somos escravos, nós estamos completamente rendidos a Jesus. Agora, isso não é peso, isso não é uma obrigação, é o melhor lugar do mundo, é a melhor coisa que poderia nos acontecer, irmãos, é estar ali no centro da vontade de Deus. Então veja, que estranha a ordem do Senhor. E nós por vezes pensamos, por que Deus permitiu isso? Por que isso aconteceu? Por que essa situação caiu sobre mim? Amados irmãos, vamos confiar no Senhor. O que nós sabemos, irmãos? Nem do presente nós sabemos. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar de uma forma assim perfeita, como convém, diz Paulo em Romanos, mas o Espírito nos assiste, diz Paulo. Jesus Cristo intercede por nós na presença do Pai, e Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Obediência é o caminho da vida, obediência é o caminho da bênção, ainda que Deus peça para nós algo tão difícil, como foi o caso de Oséias, e ainda mais difícil no caso de Abraão. Se você ler Gênesis 22, Deus ainda destaca: Abraão, oferece teu filho, a quem amas, teu único filho, Deus fala. Versículo 4, disse-lhe o Senhor. Então veja, eles tiveram um relacionamento, ela concebeu e lhe deu um filho. Está claro aqui que o filho é de Oséias. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Irmãos, o vale de Jezreel, aqui essa localização é um lugar. E o nome do filho de Oséias seria esse, Jezreel. Esse lugar, então, irmãos, era um lugar de violência. 1 Reis, capítulo 21, fala da vinha de Nabote, foi tomada com violência. O reino foi tomado, se apoderou do reino com violência também. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, o vale de Jezreel aí, versículo 5, era muito bonito, muito frutífero. Era um lugar, sabe quando você ouve algum nome e já vem uma referência boa para você? Era o vale de Jezreel. Um lugar bonito, frutífero. Por exemplo, quando você ouve uma cidade aqui do Brasil, por exemplo, Maceió, você já pensa naquelas praias muito bonitas. Em outros lugares do mundo, já vem uma coisa bonita. Era o vale de Jezreel. Um lugar muito bonito. Já trazia uma imagem assim de beleza e algo frutífero. Mas ao mesmo tempo, campo de batalha e violência. O que Deus está dizendo aqui para o povo é o seguinte: vocês são o meu povo, eu amo vocês, eu redimi vocês, eu cuidei de vocês, eu sou o pai de vocês, mas agora vocês terão que experimentar a minha disciplina e o meu furor. Deus é bom, irmãos, infinitamente mais do que a gente consegue imaginar.
Mas quando precisa disciplinar, meus irmãos, Deus disciplina. E quando nós falamos, Senhor, me quebra, para que eu seja um vaso precioso nas tuas mãos, Ele quebra mesmo. Lembra do vaso? Tem um cântico muito bonito, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Mas Deus não pega o vaso assim, anterior, diz assim, dá para apenas mudar essa parte aqui em cima, dar uma retocada. Não, quando Jeremias vai na casa do oleiro, o oleiro desmancha o barro. Ele ficava ali sentado, naquela época era dessa forma, moldando ali, e às vezes ele não conseguia contornar muito bem a boca do vaso, a parte de baixo, alguma coisa assim, porque realmente era muito difícil aquilo. Então ele desfazia logo e fazia outro, melhor. Deus quebra. Deus disciplina, mas, amados irmãos, a disciplina é sempre carregada de amor. Deus disciplina os seus filhos chorando, por assim dizer. Nós sabemos se a nossa disciplina em casa é correta, se nós estamos disciplinando com uma dor no coração, ou se nós estamos disciplinando para que meu filho me respeite, não faça mais isso porque eu estou nervoso. Então essa ira é pecaminosa. A disciplina sóbria, a disciplina proveitosa, ela é feita com um pesar no coração. Deus disciplina o seu povo com compaixão, mas Ele disciplina. Muitas vezes os pais falam sobre os seus filhos, ele precisa passar por isso. Não é verdade? Não tem prazer estar passando por isso, estar com essa dificuldade, mas nós não podemos, irmãos, sempre poupar e poupar e poupar. O primeiro nome, primeiro filho de Oséias, Jezreel, porque aquela violência que eles viram ali, que eles conheceram ali naquele lugar, seria agora sobre o reino todo do norte. Quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Segundo filho, vamos continuar. Vai acompanhando, por favor. Versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Veja que no versículo 3 diz, Oséias tomou Gomer, ela concebeu e lhe deu um filho. Mas olha como está no versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Só está assim. Veja que é diferente, não é? Agora olha no capítulo 2, versículo 4. E não me, falando sobre Gomer, não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Não está exatamente escrito que ela adulterou e são filhos ilegítimos, ou seja, não são filhos de Oséias, mas, irmãos, pegando esse versículo 6, versículo 4 do capítulo 2, nós chegamos a essa conclusão. Qual que é o nome do segundo filho? Da filha, no caso aqui. Desfavorecida. Irmãos, a Bíblia foi escrita em hebraico, vamos lembrar disso. Então, nós temos um nome aqui em hebraico, que traduzido é não favor. A expressão no hebraico tem essas duas palavras, não favor, ou seja, desfavorecida. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Mas Deus não perdoa sempre? Perdoa sempre. Mas Ele perdoa diante do arrependimento verdadeiro. Se eu peço perdão inconstantemente e faço a mesma coisa, eu não me arrependi nada. É um perdão inútil.
A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se eu chego para Deus e digo assim: Senhor, perdão porque eu fiz isso, Deus ouve as minhas palavras, mas Ele procura lá no coração a sinceridade e a firmeza do que eu estou falando. Então Deus estava dando oportunidade para arrependimento, o povo estava desencaminhado, mesmo assim Deus estava abençoando o povo, dando chance para o povo, por assim dizer, mas agora o povo se desviou a tal ponto que Deus só poderia disciplinar esse povo para que ele voltasse. O caminho seria este. Sabe quando um pai está num lugar assim, pai, a mãe, e diz para o filho: volta, aí é perigoso. E a criança vai indo, vai ameaçando. Volta, volta. Se deixar e apenas continuar falando volta e volta, a criança pode cair, ela pode sofrer o dano daquele perigo em que ela está se colocando. É mais ou menos isso que Deus está dizendo, e vai dizer lá em Oséias 11. Ele está chamando, e o povo está indo. Deus então, com os seus laços de disciplina, vai forçar agora o retorno. Desfavorecida. Mas, irmãos, nós queremos as bênçãos de Deus para a nossa vida, pessoalmente falando, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso país. Então nós precisamos realmente do perdão de Deus, mas um perdão que vem do arrependimento. Olha a diferença de Israel e Judá lá embaixo. 7. Porém da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Sobre Israel que se desviou do Senhor, não iriam experimentar o favor de Deus. Agora Judá, que ainda tinha coisas boas e reis bons, e um povo que adora a Deus, Deus se compadeceria e o salvaria. Não arco, guerra, cavalo, cavaleiros, força humana. Amados irmãos, nós confiamos em Deus. O cavalo não garante vitória. O príncipe não garante vitória. A vitória vem de Deus. Então o Senhor está dizendo: Israel se desviou, não vai experimentar mais o meu favor. Judá, eu me compadecerei e eu salvarei. O que nós temos experimentado na nossa vida? O desfavor ou o favor? Pastor, eu quero experimentar o favor de Deus, eu quero bênção para a minha vida. Então volte para Deus, irmão, é simples, não é? Não precisa complicar, volte para Ele. Peça perdão. Pense na obra de Jesus e diz: Senhor, eu confio na obra do Teu Filho. Agora eu quero ser do Senhor todos os dias da minha vida. A cada momento, Senhor, eu quero ser Teu. E quando eu pecar, que eu me arrependa. Tem um livro muito interessante, A Doutrina do Arrependimento, de Thomas Watson, puritano. Eu estou citando aqui porque eu realmente indico este livro, não é só para citar assim à toa. E quando eu cito, um irmão ou outro, às vezes fala: pastor, qual é o nome daquele livro mesmo? E eu falo: A Doutrina do Arrependimento. Um livrinho bem fino, bem pequeno, muito gostoso de ler. E lá ele diz o seguinte, Thomas Watson: nós precisamos nos arrepender do nosso próprio arrependimento. Senhor, eu me arrependo do meu arrependimento fraco. Senhor, eu me arrependo do meu arrependimento sem propósito. Perdão, Senhor. Ótimo, mas o que vai acontecer agora? O perdão, então, tem um sentido muito prático nas nossas vidas, de restauração, de comunhão e de retorno para Deus. Terceiro, versículo 8, terceiro filho. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias:
põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Esmaga o coração isso aqui, não é? Já pensou ouvir isso da parte de Deus? Vocês não são meu povo, nem eu serei vosso Deus. Irmãos, nós poderíamos perder qualquer coisa na nossa vida, menos isso. Isso aqui nós não podemos perder. Nós não podemos abrir mão de sermos o povo do Senhor. Ah, não quer ser povo de Deus? Pode ir embora. Não quer se arrepender? Já ouviu a mensagem várias vezes? Está determinado, eu não quero servir a Deus, mas não queira fazer parte da membresia da igreja, ao mesmo tempo sendo do mundo. Pastor, isso é estranho, amado. Leia Mateus 18, 1 Coríntios 5. Em Mateus 18, Jesus diz que depois da pessoa ser repreendida, particularmente, e aí dá tempo para a pessoa orar e etc. 2 ou 3, depois testemunhas mais experientes, tentam convencer a pessoa do erro. Depois Jesus diz, dize-o à igreja, para que haja ainda mais irmãos tentando ganhar para Cristo aquele que está faltoso. Jesus diz, se ele também, nesse terceiro passo da disciplina, não quer ouvir a igreja, então veja, já tentou 1, já tentou 3, 2 ou 3, a igreja não quer ouvir, considera-o como gentil e publicano, alguém fora do povo de Deus. E Paulo em 1 Coríntios 5, tinha um sujeito lá se deitando com a sua madrasta. A gente reconstrói ali, da melhor forma é essa. Ele estava se deitando com a sua madrasta e o pai havia falecido. Pecado, de acordo com Levítico 16, Levítico 18. Uma coisa imunda, suja. A igreja não estava disciplinando. Sabe o que a igreja estava pensando? Nós somos espirituais, nós falamos em línguas. Nós profetizamos, nós isso, nós aquilo, e disciplinar que precisava ali, nesse caso extremo, nada. Paulo então diz que ele tomou a decisão mesmo longe, por causa da autoridade apostólica que ele tinha, no seu espírito e no espírito da igreja, dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, entregou o homem a Satanás, porque o pecado dele já era público e notório, e recorrente. Agora, por que Paulo fez isso com ele? Falta de amor? Mão pesada demais? Julgamento, que nem as pessoas falam hoje? Não, Paulo diz para que haja ainda a chance dele ser salvo no dia final. A disciplina, então, ela deve ser anunciada publicamente, quando o pecado é público, notório e recorrente. Está na Bíblia, está na Constituição da nossa igreja. Não que alguém queira alguma coisa, irmãos, a gente precisa obedecer a palavra. E Paulo diz, não vos associeis com os impuros. Aí ele coloca, não digo os deste mundo. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem a sua vizinhança, você tem familiar, parente, então convive com as pessoas. Convive. Mas ele está falando, alguém dizendo-se irmão, aí ele traz uma lista de pecados. Encerra o capítulo 5 de 1 Coríntios dizendo o seguinte, expulsai de entre vós o malfeitor. Está na Bíblia, é isso? Está na Bíblia. Mas a pessoa quer participar do culto, à vontade, graças a Deus que quer participar. A pessoa saiu, voltou, vamos demonstrar amor e cuidado com essa pessoa. Mas deve ficar claro que não pertence ao povo de Deus, até que se arrependa.
Por isso que nesse estágio final da disciplina ou da exclusão, a pessoa não pode mais participar da Santa Ceia até que se arrependa verdadeiramente, e aí pode participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a comunhão com Cristo e com o povo de Deus. Um dos maiores medos que eu tenho, irmãos, é esse: Deus virar para o povo reunido e dizer assim: vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Em Malaquias ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Amados irmãos, que nós sejamos o povo de Deus, que o Senhor seja o nosso Deus, que nós não sejamos chamados, não meu povo. Senhor, eu quero fazer parte do povo da aliança. Acabamos de ouvir em Efésios esse texto maravilhoso. Concidadãos dos santos, família de Deus, edifício de Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, que nós sejamos o teu povo. Muita gente vai se surpreender no dia final, disse Jesus, Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios. Se você ver alguém expulsando milagres, pregando, profetizando, fazendo milagres, pregando, expulsando demônios, não conclua: esse aí é de Deus, esse aí tem poder de Deus na vida dele. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Diante do povo, queriam dar essa impressão de espiritualidade. Pregar bonito, muitos seguidores no YouTube, no Instagram, sei lá onde. Orei aqui, foi curado, orei ali, foi curado, orei, aconteceu. Cuidado. Irmãos, imagine o desespero naquele dia final, ouvir dos lábios do Senhor Jesus: nunca vos conheci. Existe alguma coisa pior que isso? Agora, o que é conhecer na Bíblia? Conhecer é intimidade, é relacionamento. Tanto que diz que um homem conheceu a sua mulher, ou seja, intimidade, relacionamento. Mas a palavra é toda a mesma usada. Nós possamos dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. A porta da igreja está aberta. Mas para fazer parte do povo de Deus, irmãos, a gente precisa ter uma vida santa. Jesus mesmo disse: quando vocês pregarem numa cidade, se não ouvirem, sacode o pó dos pés, ou seja, não temos comunhão, vamos para outra cidade. Vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Eu oro para que jamais Deus fale isso a respeito da nossa igreja, do povo que está aqui reunido. Queira fazer parte do povo de Deus. Tem problema? Tem um monte. Eu tenho, você tem, tudo tem. E quando observarmos problema, irmãos, a nossa perspectiva não é se colocar como superior e começar a diagnosticar. Senhor, que eu possa servir para ajudar. Que eu seja bênção, então, na vida desse irmão. Vou orar por ele. É um povo com as suas dificuldades, com os seus problemas, certamente, mas é o povo de Deus. Versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel
será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Na semana estudando esse texto eu até chorei aqui. Sabe por quê, irmãos? Até aqui foi muito pesado realmente, o povo precisava ouvir. Mas mesmo nesse contexto de distanciamento, de prostituição espiritual, mesmo nesse contexto em que Deus não vê santidade no seu povo, Deus vê adultério, mesmo nesse contexto, irmãos, nós temos palavras de graça da parte de Deus. Nós temos promessa de Deus. São infinitas aplicações que nós tiramos disso, irmãos. Mas eu fiquei pensando na educação dos filhos. Porque muitas vezes nós estamos mais desanimando os nossos filhos. E quando um pai diz assim para o filho, assim, você não faz nada direito. Sabe o que o filho recebe no coração? Eu não faço absolutamente nada direito. Porque a criança é muito literal. Como você entregar, ela vai receber e encarnar aquilo nela. Muitos alunos que eu tinha lá no EJA, é uma escola de educação, né, de alfabetização, jovens, adultos, e muitos, a maioria, eles traziam questões lá de trás na família. Meu pai me chamou de burro. Quando eu errei uma conta lá de matemática, meu pai me deu um soco na cara. Essas coisas assim loucas. Se eu tirava 9 numa prova, meu pai olhava para mim e falava assim, pode ser 10. O que é isso? O que é isso? Uma coisa sempre negativa, sempre pesada. Sabe quando isso aconteceu, irmãos? Deus trazendo palavra de juízo, de peso para o povo, mas logo depois ele traz uma palavra de esperança, dizendo, olha, esse é o caminho, então andar por ele, no Éden. Imagina só, depois de tudo que Deus fez, imagina o que era o jardim do Éden. A palavra Éden no hebraico é prazer, deleite, algo que realmente é muito gostoso de ter, de participar, de estar. Éden. O Salmo 1 usa a mesma palavra, Éden, o seu prazer, Even, está na lei do Senhor, é a mesma palavra. Sabe quando você participa de algo, como foi gostoso, aquilo é Éden. Jardim do Éden. E Deus faz isso, Deus faz aquilo, cria o homem à imagem e semelhança, o sábado. Alguma coisa não está bem encaixada, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Estava bom demais, irmãos. A comunhão com Deus, na virada do dia, os dois andavam juntos, Adão e o Senhor. Só que aparece a serpente com aquelas conversas. Toma cuidado com aquilo que aparece assim na sua vida. Uma pessoa tão boa, tão educada aparece. Palavras doces. Uma coisa assim, que no primeiro momento a gente acha que tem algo a dizer. E aí a serpente conversa com Eva. É assim que Deus disse. Irmãos, é natural entender que as serpentes não falavam, não é? Mesmo antes. É a coisa mais óbvia de se pensar. Teve aquele castigo que a serpente ia rastejar, sei lá o que era antes então. O texto não fala. Mas no mínimo, Eva deveria pensar, mas como que essa serpente está falando? No mínimo seria isso. Porque realmente era um animal ali falando com Eva. Segundo, é assim que Deus disse, é certo que não morrereis. A verdade é essa, não morrereis. No dia em que comer, se vos abrirão os olhos. Aí a mulher
E o homem que não foi enganado, diz Paulo lá em Timóteo. Pior então o pecado de Adão, porque consentiu mesmo não sendo enganado. Ela ouve uma serpente e não ouve Deus. Eles negaram tudo o que estava ali ao redor, porque quiseram a única árvore que Deus havia proibido. Eles não precisavam daquilo. Amado irmão, eu não preciso do pecado e você também não. Eu não preciso do mundo e você também não precisa. Você não precisa ouvir nada do que Satanás está falando. E sabe qual é um perigo hoje? O celular coloca algo que as pessoas não escolheram. Ou seja, o Facebook. Vai abrir o Facebook, vai ter alguma coisa ali, já. Diferente de um site, por exemplo, que você digita, você quer entrar naquele site. Então, uma criança que tem rede social não deveria ter, e até quem criou fala isso. Você acha que os filhos do Steve Jobs, o fundador da Apple e tal, tinha celular? Eles não tinham. Os filhos do Steve Jobs não tinham iPhone. Agora você vê uma criança assim, passando. O que o Facebook mandar, ela vai receber, vai ler, vai ver. É assim, irmãos. A gente vai entregar os nossos filhos para esse mundo. Adulto também, a mesma coisa. Como a gente vai consumir algo, irmãos, sem critério algum? Tenhamos bom senso, sim, porque tem muita coisa útil na internet, nas redes, podemos aproveitar, podemos, inclusive, ouvir mensagens, sermões, etc. Mas, irmãos, não vamos consumir as coisas assim aleatoriamente, colocando tudo na nossa cabeça, sem critério, envenenando aqui a nossa cabeça, ao invés de enchermos o nosso coração da Bíblia. Da Bíblia. Adão, com medo, se esconde, uma atitude ridícula. Ele se esconde. Uma atitude infantil. Outro dia, acho que ontem, brincando com a Luísa de esconde-esconde, ela sentou atrás da cortina, os pezinhos tudo para fora, ela achando que estava escondendo. O Davi escondia debaixo de uma mesa de vidro. Quando eles são pequenininhos, eles fazem essas coisas, né? Porque para a criança, se ela faz assim, ela está escondendo, né? Na cabeça da criança. E Adão está vendo do mesmo jeito, mas de Adão não se espera isso, não é? Deus diz para se comunicar: Adão, onde estás? Tive medo e me escondi. Se estivéssemos do lado dele, Adão, olha ao redor aqui. Olha esse mundo que Deus fez. Porque o Éden era aqui, tá, irmãos? Não era, era aqui. Porque cita lá rio Tigre, Efrates, então era aqui o Éden. Adão, olha tudo ao redor. Olha o seu próprio corpo. Olha agora a mulher que está ao seu lado. Você acha, Adão, que você se esconde de Deus, Adão? Mas o pecado nos dá um susto, assim, que a gente faz coisas infantis. Sabe que a pessoa, ela pega assim no susto, ela fala alguma coisa meio infantil? É o pecado que assusta. Tive medo e me escondi. Mas nesse contexto, aí eu vou ligar com o livro aqui que nós estamos estudando. Deus diz que Ele enviaria o seu filho para esmagar a cabeça da serpente. E nesse contexto, Deus mata um animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Se fosse eu e você, irmãos, a gente ia matar Adão, não é? Não ia ter conversa com ele, não. Ia matar na hora. Seu ingrato, agora você vai morrer. Porque é uma ingratidão, irmãos, muito grande, uma rebeldia muito ofensiva. Mas Deus, que não se perde nas emoções como nós, diante deste quadro de ingratidão, de rebeldia,
Satanás ali, o homem das trevas, naquele lugar, mesmo assim, Deus diz: eu enviarei o meu filho. Por isso que mesmo, irmãos, quando nós disciplinamos, mesmo quando nós exortamos, nós temos que temperar isso com a graça. Para que os filhos entendam o seguinte: meu pai me disciplina, minha mãe, sabe por quê? Porque ele me ama. Meu professor de aconselhamento bíblico, Valdeci, ele diz o seguinte: depois de disciplinar fisicamente o filho, que a Bíblia manda fazer isso, em casos de obediência, de desobediência recorrente, também não é para ficar disciplinando, porque aí vai estar espancando a criança, já não tem o menor efeito mais a disciplina, volta a fazer. Mas quando ele disciplina com a vara, como diz a Bíblia, depois de tudo, ele ora com o seu filho e diz: filho, me dá um abraço. E as mãos que não foram usadas para disciplinar o corpo diretamente, tá? As mãos agora abraçam. Por isso que a disciplina não pode ser uma coisa na ira. E se o coração ainda estiver irado, que a oração cure. E que o abraço dê a perspectiva correta. Não está batendo, não está espancando, não está afligindo, não está só impondo dor. Agora você vai ver quem manda aqui. O que é isso? Que palavras são essas? Vejam então que Deus é um Deus sério, que fica irado contra o pecado, que derrama o seu furor contra a cidade rebelde, mas ao mesmo tempo, irmãos, é o Deus da promessa, é o Deus da graça. Até no Éden, a graça brilhou ali. O filho da mulher, o descendente da mulher virá. A serpente morderá o seu calcanhar, que era uma ferida mortal. Mas, enquanto ela morde o calcanhar, ele pisa na cabeça da serpente. Olha que metáfora perfeita. É óbvio que é perfeita porque veio do próprio Deus perfeito. Na morte de Cristo, nós temos a morte de Satanás. Porque Jesus disse: agora vem a hora do príncipe das trevas. Ele nada tem a ver comigo. Mas agora é a hora dele. Enquanto Satanás morde o calcanhar, a ferida mortal, Jesus esmaga a cabeça da serpente e ressuscita. Aí você lê Gênesis 4, a queda, Gênesis 3. Deus impede o caminho da árvore da vida, para que não comam do fruto e vivam eternamente, ou seja, num estado de morte. Mas o caminho da árvore da vida é aberto. Em Éden, temos querubins. Querubins ou serafins, não lembro agora certo, acho que é querubins, os guardiões da santidade de Deus. Em Apocalipse 22, agora esse caminho está aberto. Agora glorificados, sem pecado, nós tomamos da árvore da vida para vivermos eternamente com Deus. É o Deus da graça, irmãos. E em Gênesis 4, o que Abel oferece? Um sacrifício. Não dá para a Bíblia descrever todas as coisas, mas certamente ele recebeu uma instrução de Deus sobre o método da expiação. Método, eu quero dizer o caminho. O caminho agora é mediante um substituto. A graça, de novo, em Gênesis capítulo 4. Versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Irmãos, o Antigo Testamento tem a mesma mensagem do Novo Testamento. Semana que vem nós vamos ver esse texto aqui, de Oséias capítulo 1, versículo 10, Deus permitindo. Em Romanos capítulo 9, versículo 26. Abra, por favor, para caminharmos para o encerramento.
Romanos 9, 26. Hoje eu vou até o versículo 18 de Romanos 9. Vamos ler a partir do versículo 24, irmãos, para entendermos. Paulo falando sobre os vasos de misericórdia, ou seja, os crentes. Versículo 24, ele diz: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe o que Paulo está dizendo? Mais ou menos o seguinte, parafraseando. Lembra, irmãos, do que aconteceu lá com o Reino do Norte? A experiência deles é a nossa. Nós não éramos povo de Deus. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Nós também estávamos alienados da aliança. Nós tínhamos este nome, não meu povo. E assim como Israel se uniu a Judá, nós vemos isso quando eles voltaram do exílio, eles se uniram, porque já não existiu mais o Reino do Norte, acabou completamente, chegou ao fim. Então, alguns que eram do Reino do Norte, Israel, se uniram ali, o Reino do Sul, e constituíram sobre si um cabeça. Olha o capítulo 3, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Davi morreu faz tempo aqui. Quem é Davi aqui? Só pode ser o Senhor Jesus. Então vejam que a união dos reinos reflete a união do povo de Deus. Aquele que não era povo, agora é povo. Aqueles que não tinham um cabeça espiritual, agora têm um cabeça espiritual da linhagem de Davi. Capítulo 2, versículo 1 de Oséias. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Vocês vão se unir, e vocês serão agora o meu povo. E vocês vão experimentar agora a minha graça, o meu favor. A disciplina de Deus, irmãos, é dura. Capítulo 2, versículo 2 começa falando: repreendei a vossa mãe. Meus amados irmãos, que Deus faça o que for preciso para voltarmos para Ele. Abra, por favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha agora, irmãos, falando para nós. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Veja que o que Pedro está dizendo também é muito semelhante com Oséias. Não meu povo e não favor, não misericórdia. A palavra favor lá às vezes é traduzida também como misericórdia. As duas coisas são paralelas, né? Antes eu não era do povo de Deus. Não quero nem falar, nem trazer a público aqui o que eu fazia. Era algo vergonhoso. Eu estou falando de mim, você está falando de você também. Vós antes não erais povo. Mas agora, irmãos, perdoados, redimidos no sangue de Jesus, nós que entregamos a nossa vida para Deus e colocamos a nossa fé em Jesus, vamos colocar no nosso coração, agora nós somos o povo de Deus. Não haja dúvida. Será que eu sou um filho de Deus? Não, você é filho de Deus. Se você colocou a fé em Jesus. Colocou a fé em Jesus? Coloquei. Pediu perdão para Deus pelos seus pecados? Pedi. Vive em novidade de vida no Espírito Santo? Vivo. Então é filho de Deus. Faz parte agora do povo de Deus. Antes não tinha experiência da misericórdia do Senhor. Mas agora alcançastes misericórdia. Veja, irmãos, a vida está em Deus, porque Deus é vida. Israel volta para Deus, então o Senhor está dizendo através de Oséias. Tenha experiência do meu amor, e Deus quer o amor do seu povo. Deus quer a adoração do seu povo. Amados, nós vamos adorar a Deus hoje aqui, 18h30. Que seja mais profundo para nós o culto, a adoração, o povo de Deus congregado, unido, o povo que foi agora alcançado pela misericórdia. O que nós somos? Nação santa, nós somos o Israel de Deus, sacerdócio real, todo mundo aqui é sacerdote agora, porque tem livre acesso à presença de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo de quem? De Deus. Devemos obedecer às autoridades constituídas, mas nós somos o povo de Deus. Ele é o nosso rei, Ele nos governa. O nosso sentimento de fidelidade última, suprema, é a Deus, irmãos. Portanto, venha hoje à noite, dizendo assim: Senhor, eu quero te adorar porque faço parte do teu povo, que eu sou teu filho, não sou fora, não, agora eu sou teu filho, Senhor. João capítulo 1 diz: aquele que creu, recebeu o direito agora de ser filho de Deus, pelo mérito de Cristo na cruz. Então vamos chegar aqui, irmãos, com um coração grato. Vamos chegar com o coração aqui todo desejoso de louvar a Deus e adorar. Que bom, chegou aquele momento de adorar a Deus. Que bom, chegou aquele momento agora de prestar culto ao Senhor, com o povo de Deus, com os meus irmãos. Nós não podemos perder a alegria da adoração, do culto. Que os nossos filhos vejam que para nós o momento mais precioso é o culto. Se prepare para o culto. Não chegue em cima, não chegue atrasado, que é pior. Chegue antes. Prepare seu coração. Antes os crentes cantavam aquele cântico: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu lembro de alguns pais da Tucuruvi, esse é um salmo, né, que virou um cântico. Alguns pais da Tucuruvi que acordavam seus filhos domingo de manhã: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não vamos permitir, irmãos, que outras coisas afetem esse momento tão importante. Tem problema? Tem 1000 problemas. Tem 1000 problemas aqui dentro.
Tem mil problemas dentro do seu coração, na sua família, na igreja, mas, amados irmãos, vamos colocar em outro lugar este momento do culto. Eu vou adorar o Deus que me alcançou com a sua misericórdia. Eu vou adorar a Deus com esses irmãos que foram alcançados. Este estava naquela forma, agora foi alcançado, e este. E mais, Deus vai falar comigo, e meu coração estará aberto para ouvir a palavra de Deus. E eu vim aqui porque eu quero Deus na minha vida. Certa vez eu era seminarista, fui pregar na igreja presbiteriana de Casa Verde. E o professor, e o pastor ali, era meu professor no seminário. De Antigo Testamento, preguei. E depois de tudo, como ele era meu professor, eu perguntei para ele, professor, o senhor teria alguma coisa assim para eu melhorar, etc., para considerar? Ele disse, olha, aqui eu não tenho a mente assim voltada para um exame. Eu quero ser abençoado. Irmãos, foi uma lição muito importante para mim. Porque ele era meu professor, ele conhece muito o Antigo Testamento, hebraico, um monte de coisa. Mas ali ele estava como um servo. Claro, no seminário também, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Ele não estava ali para um exame, para uma crítica. É claro, se eu saísse completamente, seria notório. O que eu estou dizendo é, ele não se colocou ali como um professor, como um mestre. Ele se colocou como alguém que queria também adorar. A Bíblia diz no Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Veja, o átrio. A pessoa estava indo, mas já estava louvando. Tanto faz se o seu time de futebol vai ganhar, não vai ganhar, se vai ser campeão ou não, esqueça isso no domingo. Desligue completamente das coisas desse mundo. Vai adorar a Deus. Então está vindo para o culto, coloque louvores no seu carro, ou vai você cantando e abençoando a vida dos seus filhos. E na mesa, abençoe a vida dos seus filhos. E domingo à tarde, descansou, ótimo, mas se prepare depois para o culto. Sois povo de Deus. Vocês alcançaram a misericórdia do Senhor. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, como é bom experimentarmos este cuidado do Senhor. O Senhor mesmo diz na tua palavra que nós podemos te chamar de Pai. Nós que estávamos em inimizade com o Senhor. Nós, Senhor, que habitávamos nas trevas deste mundo, do pecado, de Satanás. Agora, Deus, nós somos teus. E nós somos teus para sempre. Por isso, Senhor, que sejamos dominados pela Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, controle o nosso coração, a nossa vida, para que não nos desviemos, para que não sejamos faltosos, ó Deus, mas pelo contrário, sejamos fiéis. E obrigado, Pai, porque o Senhor disciplina sempre com um profundo amor. É uma disciplina com um propósito. Mesmo Israel tão longe, o Senhor trouxe a este povo palavras de graça, promessas de misericórdia.
E nós que antes não fazíamos parte do povo do Senhor e não somos dignos disto, mas o Senhor nos deu a justiça do teu Filho. Ó Pai, obrigado por tua misericórdia. Obrigado pelo povo neste lugar que se chama pelo teu nome. Traz bênçãos, Senhor, sobre nós, bênçãos espirituais. E que o culto, Senhor, seja alegria para o nosso coração. Refrigério, Deus, para a nossa alma. Que o culto seja aquele momento tão precioso de encontro com Deus. Assim como o povo de Israel se colocava na tua presença em adoração. Tem misericórdia de nós, que nada, Senhor, atrapalhe este momento santo. Prepara o nosso coração, a nossa família para te adorar, Senhor. Porque nós vivemos para a glória do teu nome. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.